Boa noite. Boa noite. Todo mundo gosta de frio aqui? Quem não gosta? Essas pessoas vão para o céu. Ele adora frio, né? Eu prefiro o verão vir morar aqui por causa da praia. E aí não tem sentido frio. Então vamos lá. Tem que dar uns recados. Nós estamos numa liquida lá em Porto Alegre, de onde eu vim. Você sabe? Lá tem um liquida. Liquida que é para torra, liquida, é promoção. Né? E o brechó então tá com liquida. Uma peça, R$3. 2 peças, R$5. Qualquer peça. Inverno, verão, para se esbaldar. Porque nós estamos com o espaço já está pequeno para tanta peça que a gente tem lá. Então a gente resolveu o seguinte, já que a gente recebe, a gente também tem que dar, né? Então vamos vender no liquida do brechó. O que mais você tem que falar? Ah, sim! Nós vamos ter um curso de reiki no final de agosto, dia 27. Reiki nível 1 e nível 2. Cada um nível eu que faço o curso, o outro nível é o Carlos. É no mesmo dia e cada nível, né, cada turma por pessoa R$150, certo? E aí passa o dia todo aqui no mundo. Quem quiser mais informações pode falar comigo e eu passo as informações. Tem mais, e eu acho que é isso. De recado é isso, né? A gente tem ali o artesanato, que sim, já vai. O Adalto lá desesperado por causa das esfirras dele. A gente tem o artesanato, que são peças feitas pelo grupo da Bárbara aqui no grupo. E assim, por voluntários. Vou falar, todo mundo querendo seu peixe. Vou pro lucro isso, né? Inclusive, quem quiser contribuir, trazer, sei lá, um bolo para vender na cantina, a gente está aceitando também. Façam sua contribuição da maneira que vocês acharem melhor. Aí a gente então tem o artesanato que nos ajuda para manter o núcleo, o brechó, as esfirras do Adalto, que o Adalto que quer ficar apresentando, todo mundo já conhece, né? Pelo amor de Deus. As esfirras do Adalto tá lá quentinha. Ele vem aqui e passa o dia todo fazendo esfirra pra gente de noite, tá? Então por isso que ele fica aqui. Mas é bem legal essa contribuição do Adalto também. E os doces do Tessário, que vem lá de Chimia. Vem lá de São Bonifácio. É bom pra caramba. Apenas quanto tá? 15. Apenas R$15. Certo? Feito em forno a lenha. Como é que é? E também ainda é orgânico. É imantado com energia. Vai vender tudo! Não vai ficar nenhuma. Agora emagrece. Vai dar fila lá. Bom, já fizemos o nosso merchan. Aí tô chique. E agora nós vamos então nos concentrar, fechar nossos olhinhos e pedir mais uma vez a proteção dos nossos mentores espirituais, dos mentores do núcleo, Felicidade, Luiz Fernando, que eles se façam presentes, mais um trabalho de palestra, classe, conversa fraterna, que todos que aqui vierem, encarnados e desencarnados, possam receber tudo que vieram nos ensinar. E que saiam todos daqui melhores que aqui chegaram. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. De todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Essa vai dar a palestra que é o caminho do meio. Não está no nosso quadro, mas tudo bem, eu sei, o caminho do meio. Boa noite. Boa noite.
Estou meio torto, mas não estou encorpado. Estou de coluna mesmo. Esse tema, o caminho do meio, confesso que não fui eu que escolhi, quem escolheu foi a Cris. E quando eu falei para ela falou assim, tu vai palestrar o dia 13. Aí eu falei, nem sei o que falar. Aí Não, tá me bom, deu uma ideia, me arrume um tema. Aí passou uns dias, ela não deu o tema, daí ela falou assim, fala do caminho do meio, tá na moda agora. Aí eu pensei comigo assim, super fácil, deixa comigo. Ela falou, mas é melhor não, só tem uma semana para tu estudar. Eu achava que o caminho do meio era assim, existe, o mundo é dual, né? Tem o lado bom, tem o lado ruim, né? Eu pensei logo assim, é o meio, nem sempre ruim, nem sempre bom, fácil, é o que nós somos. Aí eu fui estudar, não era nada disso, diferente. Enfim, dentro da doutrina espírita, dentro da literatura espírita, tem o espírito Miramês, se eu não estou enganado, que ele fala, eu não li o livro, é o livro Saúde, ele fala sobre o caminho do meio. Mas eu pensei comigo, bom, já que eu vou estudar, então vamos partir para outro lado de estudar. E lembrei da Nova Acrópole. Quem não sabe, a Nova Acrópole, ela nasceu em 1957 como uma escola de filosofia, pelo Carlos Angel Hiranaga, não me lembro bem. E posteriormente ele virou um instituto de filosofia que tem no mundo todo. É muito legal assim. Eu confesso para vocês que eu agradeço a Cris por ter escolhido o tema, porque eu já tinha dado uma olhada na Acrópole uns tempos atrás, mas aí um professor de quarta série olhar para a filosofia já não me interessa. Aí então o que aconteceu? A filosofia faz parte da vida da gente, é um assunto que eu gosto muito e me interessa. E aí a gente seguiu nesse caminho aí, onde a gente foi se inspirar lá na Acrópole, na Nova Acrópole, para fazer a palestra de hoje. Enfim, o caminho do meio é um termo que surgiu lá se eu não estou enganado, no Tibete, por um Buda chamado Siddhartha Gautama. Obrigado. Siddhartha Gautama. E ele que criou esse caminho do meio. Mas na verdade, o caminho do meio é um ensinamento que está tanto no Ocidente como lá no Oriente, lá nos países budistas principalmente, só que com nomes diferentes. Aqui a gente chama de Evangelho de Jesus, lá eles chamam de caminho do meio, ensinamento de Buda, enfim. Então nós vamos seguir aí nesse caminho. Aí o que eu descobri? Que o caminho do meio, nessa dualidade do mundo, que nem ruim e nem bom, não tem nada a ver, o que tem a ver é um triângulo. Uma polaridade desequilibrada, ou seja, uma polaridade muito eufórica, outra muito melancólica. E a ponta do triângulo, o caminho elevado, não o do meio raso, baixo, nem eufórico e nem depressivo, mas sim elevado. O caminho elevado. Então, é onde está mais perto de Jesus esse caminho. Mais perto de Jesus. É o ensinamento mais próximo de Jesus. E eu fiz a minha cola e eu preciso seguir ela. Já falei do triângulo. Então, aí tem uma coisa que a gente, nessa segunda, a Kátia pediu para a gente comentar a leitura do Evangelho e falava sobre se pode ou não pode repreender alguém quando alguém está errado. E daí a gente tem a impressão e a gente tem uma falsa ilusão, que quando a gente opta pelo caminho do meio,
a gente tem que estar sempre zazen, como diz a monja Coen. E o ensinamento da monja Coen, zazen, é o mesmo caminho do meio. Então, o que acontece? A gente vem descobrir que a polaridade, ela se funde às vezes, essa dualidade, ela se funde quando, por exemplo, o espírito, quando encarna homem e mulher, ele se funde para seguir um mesmo caminho. Então daí a gente vem pensar logo assim, eu devo ser sempre compreensivo, sempre amoroso, sempre amável? Sim. Difícil. Mas tem uma coisa que permite que a gente seja amável, caridoso, mas com justiça. E às vezes falar com justiça pede que sejamos duros. E nem porque somos duros a gente deixa de ser caridoso. Um exemplo, por exemplo, quando a gente tem um filho que faz uma arte, se a gente quer fazer uma educação boa para ele, vamos ter que ser duros com isso. Não estamos falando de agressão, nem nada disso, nem de diminuir moralmente, mas temos que ser duros com eles. Porque senão, se a gente concordar sempre com tudo que eles fazem, mesmo errado, a gente está construindo um péssimo caráter para os nossos filhos, né? Um exemplo, por exemplo, é um caso de um acidente. Eu tive a infelicidade de passar por um episódio aqui nos ingleses, de ter dois amigos, duas famílias amigas. Uma família tinha dois rapazes gêmeos e na outra família tinha outros dois rapazes. E tinha uma namorada no meio das duas famílias. Refletava os dois lados. E houve ali no centrinho uma desavença. E houve uma agressão. E um dos rapazes ligou para o pai, um lado da família, para o pai vir ajudar a resolver a situação. O pai veio armado e matou o outro rapaz. Grande problema, né? Então, aí, nesse caso, não é caminho do meio, isso é o extremo. Esse é um extremo. Tipo, defender o seu filho, independente de estar certo ou errado, não diz que deve ferir o outro. Isso não é um caminho correto, porque às vezes a gente toma para nós, como caminho do meio, que os nossos, eles são sagrados. Então aí a gente passa por cima do conceito de justiça para defender os nossos. Não mexe com meu filho que você mexeu comigo. Às vezes tem que mexer. Aquela outra história também, que a gente falou na segunda-feira também, tem um ditado que diz assim: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro, porque toda aquela pessoa que se omite diante de uma agressão, diante de uma maldade, ela está do lado dessa agressão. Então também não é caminho do meio. O caminho do meio ele passa muito pelo senso de justiça. Então essa polaridade, ela se funde às vezes a coisa dura com a coisa amável. O momento de pegar no colo, mas o momento de dar a palmadinha no bumbum. Quando a gente às vezes tem um filho, eu assisti muito essa cena, eu não acontecia isso comigo, sim, mas eu já vi muita minha irmã, por exemplo, pegar o filho dela no colo e pá, pá, pá na bunda dele. Aquilo pode parecer uma violência, mas pode ser um ato de amor. Porque você só pode corrigir, ou você só pode, digamos assim, dar essa justiça se você tem amor. Porque se você não tem amor, aí não é justiça. Daí nesse caso aí já é castigo mesmo. Então aí já sai desse caminho do meio que propõe aí o Siddhartha Gautama. Tem um camarada que já, você pode chamar mais atenção, né?
Tem um camarada que já há muitos anos atrás, nos seus diálogos, ele já falava do caminho do meio, que é o Platão. E ele falava muito do homem sábio. Primeiro ele coloca o homem sábio como o homem que não é o que ele é, o que ele apresenta, mas sim como um horizonte. O homem é o horizonte. O horizonte é aquilo que ele se propõe a ser. Ele olha o homem mais adiante, de maneira mais pontiaguda no triângulo. Então veja que essa história de caminho do meio, correto, já vem de muito tempo atrás, dos ensinamentos dos homens sábios. Mas o nosso materialismo hoje em dia, a gente inverte muito essas questões aí de conceitos. Quando a gente está falando que o mundo tem essa dualidade de solidão, de melancolia e de euforia, e nem sempre é assim, né? Se a gente pegar, assim, quando assiste o primeiro capítulo da novela, a gente já vê que no primeiro dia o ódio e o amor já... Aquele casal que se odeia no primeiro capítulo, no final a gente já sabe que vão terminar junto, né? Então a gente percebe que nessa dualidade do mundo, muitas vezes, aquilo que é a alegria hoje extrema, já tinha um ditado lá no passado que dizia que o que é alegria hoje é inciso amanhã. Vocês sabem o que é inciso, né? Inciso é o dente, inciso que então, um dia é a alegria, no outro dia é a tristeza. E a solidão por si só, a solidão não é essa, digamos assim, melancolia. Muitas vezes a solidão é uma viagem profunda que nós fazemos para dentro de nós, e é necessário fazer essa viagem. Isso não é solidão. Solidão nessa dualidade do mundo, ela é muitas vezes, aquilo que nós chamamos de solidão, é a superficialidade das coisas. Então, quando a gente vive de maneira superficial, com pessoas superficiais, com atitudes superficiais, isso é a solidão. Isso é o contrário daquilo que Platão fala do horizonte do homem. Porque se a gente parar para perceber, às vezes a gente passa a maior parte da nossa vida nessa superficialidade. As coisas que a música que a gente escuta, o nosso passatempo, o que a gente vê na televisão, o que a gente conversa com as pessoas, o que a gente vê na internet, o que a gente comenta, o que às vezes nos faz rir, é uma total, falando de maneira bem simples, é uma total perda de tempo. Perda de tempo. Então, isso para a nossa parte de espiritualidade, de caminho próximo a Jesus, que é o caminho do meio, é você se afastar desse caminho. Aí tu passa a vida toda patinando. Aí tu pensa assim, ele morreu velhinho e sábio, às vezes morreu velhinho e mais ignorante de quando nasceu, porque perdeu a oportunidade de aprender o tempo todo, de se dar essa oportunidade de olhar dessa solidão, de olhar para dentro de ti e fazer as arestas daquilo que não serve para nada. Isso é um exercício que a gente deve fazer. Isso, por exemplo, o Osho, tantos outros nas suas meditações já vem colocando isso para todos nós. Mas a gente já logo pensa assim, ó, meditação é coisa de besta. No meu meio, no meu trabalho, no meu meio, se eu for falar de meditação assim, né, Nilson? Nós somos um dia, eu vou contar uma história para vocês. Um dia eu estava trabalhando e eu olhei assim de tarde, assim, nós estávamos num lugar alto, assim, o pôr do sol era bonito, vermelho. Da minha casa é assim, eu moro num morro lá na Baixa Pequena, o pôr do sol é muito bonito, hoje estava lindo, por sinal. Aí eu olhei assim, que lindo crepúsculo. Aí os peões estavam comigo e falaram assim:
Porra! Aí eu falei, agora até eu me surpreendi, falei, eu fiz pra caramba, né? Entende? Mas a gente tem que sair dessa superficialidade em qualquer ambiente que a gente está. Dar oportunidade de uma palavra que engrandeça o próximo, esse é o caminho do meio. Dar a oportunidade de... Evidentemente que a vida ela é feita de momentos que às vezes você está um pouco de desequilíbrio, às vezes você está mais alegre, mais feliz, mas sempre tem um período, sempre tem um momento do nosso dia, sempre tem pessoas do nosso dia que vale a pena conversar de assuntos mais produtivos, mais edificantes, como diz na doutrina espírita. Às vezes tu te surpreende com as pessoas, porque eu tenho um rapaz que trabalha comigo e ele tem 22 anos de idade. Parece uma lesma. Sim. Eu falei assim, mas homem do céu, tu tem 22 anos de idade, força nesse esqueleto aí, rapaz, vamos trabalhar firme, que nem homem, eu falava para ele. Eu falei isso ontem para ele. Aí hoje eu comecei a conversar com ele, o rapaz tem assim um entendimento de espiritualidade com 22 anos assim, que tipo, não dá, a gente não vê. Então daí eu falei para ele, pô, nunca imaginei que você tinha noção dessas coisas. Ele falou assim, eu nem de ti. Porque a gente fica só na superficialidade da dualidade, da solidão de coisa inútil. Então às vezes a gente precisa se dar essa oportunidade de ouvir e de falar também sobre assuntos mais edificantes. Ainda falando dessa questão da polaridade que ela se funde, que você pode ter esse senso de justiça e também ser amável, ser macio, ser dócil. Tem um conto, eu gosto muito da Índia. Meu sonho é ir para a Índia, de preferência em Naravashi, lá onde eles queimam os defuntos e jogam no rio Ganges. É de gosto, é regalo da vida. De preferência eu vou junto com a Cris ainda. E daí tem os contos de Harayama, e ele vem falar de um rei Suga, ou Suga, coisa assim, não me lembro bem. E ele fala que esse rei, ele tem a habilidade nesses contos de conversar com a natureza, com os rios, com o mar, com os animais e com os elementos. E um dia, ele falando com o seu príncipe, ele estava conversando com o mar. E o mar contava para ele que os rios traziam para o mar todos os tipos de coisa. Traziam galhos, troncos, restos de construções, até pedras, mas nunca um rio trouxe para o mar uma relva. Relva, quem não sabe, é um capim. Por que o rio nunca levou para o mar um capim e uma relva? Porque o capim, ele é como nós devemos ser. Se a gente põe em prática esse caminho do meio, a gente vai ser como essa relva, que apesar do vento, do furacão que teve aí essa semana, ontem, hoje, apesar de todo o vento, ele se dobra para todo quanto é lado, mas não se quebra, não se rompe. Então o mar nunca tinha recebido uma relva dos rios, porque nunca se rompeu. Assim o homem sábio, que o Platão fala, que é o homem humilde, simples e de conhecimento, o homem inteligente, não inteligente de saber fazer coisas, mas inteligente de conhecer a si próprio e saber levar a si próprio, deve ser. Ele pode se dobrar sobre todas as tempestades que chegam na sua vida, para lá e para cá, mas nunca se romperam.
Porque dentro dele já está construído esse caminho de fraternidade, esse caminho de entendimento, de entender o que ele é acima de tudo. Ele já abriu mão do eu egoísta, do eu que construo um mundo só para mim, construo esse mundo para mim e nada pode atingir esse meu eu, porque senão esse meu eu explode. Entende? Estou falando assim, tipo, é aquela coisa assim que a gente fala assim, se me der um tapa, se me falar alguma coisa, vai levar o troco. Sabe? O homem sábio, ele não perde o tempo para ficar aí se modelando a idiotas. Eu falei até para a Cris agora há pouco, eu me recuso a me modelar a idiotas. E vou contar um outro exemplo, que eu acho que é um exemplo idiota. Não que a pessoa seja idiota, mas é um exemplo idiota. A pessoa, ontem, estava chovendo muito forte. Então, 6 horas da manhã, eu me levantei, peguei meu WhatsApp e passei mensagens. Não precisei trabalhar hoje, está chovendo muito forte. Por quê? Para a pessoa nem se dar o trabalho de sair da cama, ficar lá com sua esposa, deitadinha, porque não dá para trabalhar. Mas a pessoa resolve ir trabalhar sozinha, apesar de ter visto a mensagem. Aí chega lá, tá chaveado, não tem como trabalhar. Manda mensagem, estou no trabalho. Estou aqui, não vai vir abrir a porta para mim trabalhar? Aí hoje, amanheceu o dia bonito, ensolarado, azul, céu. Aí a pessoa não foi trabalhar porque eu não mandei a mensagem para ir trabalhar. Então, aí eu falei pro camarada assim, não vou te falar nada, só uma coisa, eu não vou me modelar a você. Mas como assim? Eu tenho um ditado que eu digo assim, se tu quer ser idiota, para mim tá tudo certo, mas não acho que eu... Então, tipo, a gente não tem que se modelar às outras pessoas. Quando a gente constrói esse conceito de homem sábio, não precisamos mais nos modelar aos outros, porque não nos atinge, porque o que nos atinge é quando a gente ainda tem dentro de nós aquele eu egoísta, que nada pode me tocar, nada mais pode me tocar. Tem um ditado assim que diz assim, o sábio, ele nunca vai discordar do idiota. Aí o idiota fala assim, eu não concordo, sábio. Aí o sábio fala, você tem razão. Ele jamais vai discordar. Então é mais ou menos por aí. Tem uma outra questão também que é colocada assim, hoje em dia, isso está muito vivo no nosso dia, dentro das casas espíritas, para finalizar, dentro da nossa casa espírita, isso é muito colocado, que é o homem, quando eu falo homem, eu estou falando homem esotérico, né? O homem esotérico. E daí a gente logo começa a pensar de maneira equivocada, porque o homem esotérico, na verdade, o esotérico não, que tem um exotérico, um X. O homem esotérico, ele é o homem profundo. É o homem profundo. É aquele que conhece o seu interior. É aquele que sabe o caminho que deve seguir naturalmente. Ele é o homem que não precisa ninguém mostrar o caminho. Aí tem o esotérico, que é o esquizotérico. Aí o esquizotérico está cheio. Está cheio. Eu não quero assim ficar criticando as pessoas, muitas pessoas, mas assim, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não quero, mas eu vou falar. Tem um homem esotérico por aí que cobra R$2.000, R$1.500, R$500, R$200, R$300, depende da casa do cliente, para ir fazer uma limpeza espiritual na sua casa.
Tipo, aqui na casa espírita, já vieram me pedir, você não pode ir lá na minha casa fazer uma limpeza espiritual na minha casa? Eu não vou, não posso. Mas se a pessoa insistir, eu vou. Mas vai ter que pagar. E pagar muito. Não vou por qualquer coisa, não. A pessoa me fez essa proposta, eu falei assim, vou. Depois de insistir muito, eu vou. Mas vai ter que me pagar. E pagar muito. Mas quanto que é muito? Eu falei, muito. Talvez tu não consiga, talvez você ache um mercenário. Mas quanto que é? Me fala assim, ó, cada limpeza que eu ir na tua casa é 10 mil reais. Você vai pagar, eu vou. Mas tu não é fraterno da casa espírita? Sim, justamente, mas o que é o esquizotérico? É o camarada que vai lá fazer essa limpeza. Porque se você resolve observar esse caminho do meio, que é o caminho da fraternidade de Jesus, você vai entender que não existe limpeza espiritual dentro da casa que o outro possa fazer. Porque a sujeira quem fez fui eu. Tipo, eu vou delegar outra pessoa para ir lá limpar, vai fazer a faxina espiritual. Aí veja, o que causou a sujeira na casa? Se você entra na tua casa com os pés sujos, você deixa a casa embarrada. Se você todo dia resolver entrar na tua casa com os pés sujos, todo dia você vai deixar a casa suja e embarrada. Se você começar a resolver limpar teus pés lá, você passa a não sujar mais a casa. Se você todo dia tu resolve, quando você come, lavar teu prato e teu talher, não precisa deixar na pia para tua esposa, para tua filha, ou teu filho, para outro dia, se você já fazer isso, a casa vai se mantendo limpa. Então, nas questões espirituais é assim também. Se eu estou nessa dualidade da depressão, eu vou atrair para dentro da minha casa as coisas depressivas, aquelas coisas de frequência depressiva. Se eu estou na euforia, na farra, na festa, no alcoolismo, na cachaça, na fornicação, os espíritos normais vão estar lá. Isso é uma coisa natural, simples e natural. Então, o que vale eu e Luiz Carlos Tessaro meter a cara, ir lá como super-herói dos espíritos maldosos e expulsar todo mundo de lá, vira as costas, amanhã você vai lá e faz uma festa, uma putaria toda e os espíritos estão tudo lá de volta. Então assim, ó, eu estou falando nesses termos, mas assim, ó. Estava muito equilibrado. Não, mas assim, ó, mas deixa o que eu quero falar para vocês. O que eu estou querendo dizer assim? Eu estou falando desse caminho no meio, que é o caminho da fraternidade de Jesus, seja lá na Nova Acrópole, ou seja lá na igreja evangélica, o ensinamento do Evangelho de Jesus. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês, porque a gente enche aqui o salão, vem, toma passe, renova as energias, mas se não renovarmos as nossas atitudes, não adianta de nada. Tipo, é como você ir ali no posto de gasolina, enche o tanque do carro, ganha uma ducha, passa na ducha, o carro fica limpinho, aí pega 20 km de estrada de chão. É a mesma coisa. Então assim, ó, quando a gente opta para sair do nosso eu egoísta e a gente começa a entender que o que nos enobrece é o caminho edificante, mas principalmente comigo mesmo, aquele ensinamento que o Cristo deixou lá, amar ao próximo como a ti mesmo. Aí quando tu começa a amar a ti mesmo, você não é ir lá comprar roupa bonita e comer comida boa e ter só o bom do melhor. Amar a ti mesmo é começar a ser o homem sábio, aquele que olha e que pensa, isto pode me causar dano. Vamos começar a abrir mão disso. Não precisa ser evangélico, espírita ou católico. Não precisa ir na igreja evangélica, na igreja católica ou em qualquer outro lugar. Não precisa. O templo de Deus habita em cada um de nós. Absolutamente em cada um de nós.
Eu falei não sei se foi pro Adalto ainda agora, mas eu falei para o agora, nós somos em 10 irmãos. 10 irmãos. O que morreu, ele descobriu uma doença em dezembro e em janeiro morreu, há 7 anos atrás. Era um dos únicos que não tinha religião. Não era católico, não era evangélico, detestava católico, odiava evangélico, odiava o modo de falar, é grosseiro, mas não era espírita e não era nada. E era o melhor de todos. O mais justo, o mais sábio, o mais fraterno, o mais bondoso. E ele faleceu com 60 anos de idade. Em todo o período da vida dele, eu nunca vi uma atitude dele que o desqualificasse ou desabonasse. Então, o que Deus pede, o que o Evangelho de Jesus pede é: não julgue o próximo, cuide de ti, cuida de ti. Educamos nossos filhos e depois deixamos eles ir. Damos todo o suporte e o auxílio, mas não pegamos ele para nós e ficamos como se fosse uma posse nossa. E assim é na vida toda. Eu tenho que encerrar aqui nossos 5 minutos. O Fernando ficou em pé lá. Quando ele fica em pé, é sinal que eu tenho que acabar, porque senão o bicho pega. Espero que, apesar da brincadeira e do tom de graça, espero que a gente possa pensar e refletir. E quem puder olhar ali na internet, lá sobre o caminho do meio, tem uma senhora chamada Lúcia, que ela tem uma palestra excepcional, fala muito melhor que eu, muito mais instrutiva, muito mais sabida e vai esclarecer muito mais. Então não perca essa oportunidade. O Espiritismo, ele é uma doutrina espírita que te permite você navegar em todos esses conhecimentos por aí. Todos eles. Ele não diz para você, esse é o caminho correto. Ele diz, busque o caminho que te engrandece. E aí a gente vai fazer uma oração para a gente nos preparar para o passe, que a espiritualidade de Jesus nos abençoe nessa noite, abençoe cada um que aqui veio, tanto encarnado como desencarnado, que recaia sobre cada um os bálsamos de cura, as bênçãos do Pai. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado. Bom passo também.